da Fraternidade Espírita Laranjeiras, que vai desenvolver o tema Reforma Íntima sem Martírio. Gente, boa noite a todos. Para nós é sempre uma grata satisfação estar aqui nessa casa, onde a gente tem a oportunidade de juntos refletirmos um pouco em torno dessas lições que a doutrina nos tem trazido. Este tema que a gente vai abordar hoje, a Reforma Íntima sem Martírio, nós fizemos um estudo baseado em duas obras de Joana de Ângeles, que é Amor Imbatível Amor e o Autoconhecimento, e na obra de Hermence Dufault, que leva o nome do estudo que a gente vai fazer hoje, que é Reforma Íntima sem Martírio, e no Livro dos Espíritos. Então nós fizemos este tema sem martírio, porque a reforma íntima ela é um processo natural na nossa evolução. Nós vamos ter que passar pela reforma mais cedo ou mais tarde, não é? Cada um de acordo com a sua maturidade espiritual, nós vamos começar a buscar a reforma íntima, porque é um processo natural. Evoluir é o propósito da nossa existência. Então, e a reforma íntima faz parte desse processo. Inclusive, é a reforma íntima que nos induz a esse processo evolutivo que nós vemos buscar aqui. Não é? A nossa existência aqui é exatamente isso. Estamos aqui para evoluir. E se tem uma coisa que ninguém vai deixar de fazer, é de evoluir. Querendo ou não, nós vamos evoluir. É uma lei divina. Não depende da nossa vontade. Então, independente da nossa vontade, nós vamos evoluir. Só que as formas com que nós vamos evoluir vão diferir bastante uma da outra. Ou nós vamos pelo amor, ou nós vamos pela dor. Mas que nós vamos chegar lá, nós vamos. É um determinismo na nossa existência, é a evolução. E nós não temos como fugir dela. Nós temos aqui uma definição de reforma íntima sem martírio. Coloca: reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento que nos conduz na busca da superação das limitações do ser, transformando o modo de sentir, de agir e de pensar os outros e o mundo rumo à perfeição. É um processo contínuo de autoconhecimento. Nós temos as leis divinas incutidas em nós. Nós somos seres angelicais em estado latente. Vai chegar o momento em que esses valores divinos começam a eclodir dentro de nós. Só que é um processo lento e gradativo. Esse nosso processo o autoconhecimento não é algo que nós fazemos da noite para o dia. É um processo demorado, lento, depende do esforço individual para que você chegue mais rápido, menos rápido aos objetivos que a gente propõe realizar, propõe atingir. Aí o tempo que cada um vai fazer o seu amadurecimento vai depender do esforço também individual. Não é? Além das nossas lutas diárias, que nos conduzem a determinadas situações que vão fazer com que a gente passe por aqueles estados que necessitamos no momento para o nosso processo evolutivo. O esforço individual é que vai ser determinante nos momentos de dor ou não. O processo de cada um. Nós somos seres individuais, nós somos individualidades, e cada um de nós é responsável pela construção de si próprio. Então, o que cada um é, o que cada um está buscando, depende da maturidade espiritual de cada um de nós. E nós vimos que sem martírio, por quê? O martírio, no entanto, é o excesso pela incapacidade de equilibrar os nossos sentimentos. São as dores impostas a nós mesmos pelas atitudes de desamor, quando acreditamos no eu ideal e negamos ou fugimos do eu real. A dor
ela vai existir. Não existe evolução sem dor. Não existe. Mas sem martírio. Porque o martírio é aquele excesso de dor. É aquela coisa de você achar que precisa fazer isso, tem que se martirizar por isso, aquilo, tem que se machucar por isso, por aquilo. São aquelas situações que a gente passa de dor e de sofrimento, você amplia aquela dor, aquele sofrimento em função da sua inconsciência com relação à necessidade da dor. Então a gente faz com que a dor e o sofrimento que a gente vai passar por aqui, ela seja excessiva. Então o conhecimento, o autoconhecimento, é que vai fazer com que nós minimizemos essas dores que vamos passar por aqui. E a gente vê a forma que nós temos de passar por essa reforma sem martírio, é o conhecimento de nós próprios. Lá no templo de Delfos nós vemos essa inscrição: advirto-te, sejas quem tu fores, tu, que desejas sondar os arcanos da natureza. Se não encontras dentro de ti aquilo que procuras, tampouco o poderás encontrar fora. Se ignoras as excelências da tua própria casa, como poderás encontrar outras excelências? Em ti se encontra oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O conhecimento de nós é que vai fazer com que nós possamos cada vez mais crescer e evoluir. Porque através do nosso conhecimento, nós passamos, do conhecimento de nós próprios, aliás, nós passamos a sofrer menos diante das situações que a vida nos impõe. À medida que nós nos conhecemos, nós passamos a nos entender, a entender o que somos, a entender por que estamos aqui nesse planeta, né? Qual a razão da vida, qual a minha relação com aqueles que eu compartilho no meu dia a dia. Nós passamos a entender tudo isso. E isso faz com que a nossa vida fique mais suave, fique mais leve. Nós passamos a carregar os nossos problemas e as nossas situações com mais otimismo, com mais equilíbrio. A partir do momento, por exemplo, quando nós entendemos o que é a morte, nós passamos a sofrer menos quando esse fato ocorre conosco ou com alguém da nossa família. Então, quando nós passamos a entender todos esses aspectos, isso faz com que nós tenhamos mais forças para suportar esses embates todos. E problema é algo que nós não vamos deixar de ter. Sempre que nós nascemos aqui, nós temos um planejamento reencarnatório, e dentro desse planejamento reencarnatório, nós temos as nossas necessidades espirituais, que nós programamos a fim de que aqui pudéssemos realizá-las e fazer com que isso nós crescêssemos. E o problema faz parte deste nosso processo evolutivo. Nenhum de nós passa por um problema que ele não necessite passar. Nenhum. Aquilo, nós vimos, a minha avó falava sempre que o que é do homem, o bicho não come. Alguém já deve ter ouvido esse ditado. E o que tem que ser para nós, em função das nossas atitudes, nós vamos passar. Obviamente que, à medida que nós passamos a entender e a viver a vida de forma mais harmonizada, procurando fazer o bem, procurando auxiliar aqueles que compartilham conosco a nossa existência, este peso fica cada vez mais leve. E a gente, em função dessas nossas atitudes no dia a dia, nós passamos a passar por esses problemas, por essas provações, e elas passam a ser bem amenizadas em função das nossas atitudes. Porque os problemas, eles existem exatamente para que nós possamos eliminar alguns fardos que nós deixamos lá no passado, acumulamos no passado. E nós vamos falar disso aqui na pergunta 192 do Livro dos Espíritos. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual,
transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros degraus intermediários? Não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que nem lhe são conhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Gente, nós conhecemos muito pouco da nossa vida espiritual. Nós estamos, se nós observarmos, nós estamos saindo agora da animalidade, não é? Para atingir a condição hominal. E nós estamos num processo evolutivo bem no início da nossa evolução, e os conhecimentos que nós temos hoje são todos eles relativos ao nosso grau de evolução. Todos os nossos conhecimentos são relativos ao nosso grau de evolução, e com toda certeza, a grande maioria dos conhecimentos que temos hoje, dentro de alguns anos, de alguns séculos, de algumas dezenas de anos, já estarão ultrapassados. Mas será isso que tudo que a gente está conhecendo? Sim, tudo isso que nós estamos conhecendo. Ele fala, se nós fizermos uma retrospectiva, por exemplo, do que nós fomos, vamos pensar lá na época de Aristóteles. Como é que era a Terra? Como é que nós conhecíamos a Terra? A Terra, houve um momento em que ela era plana. Existia o fim do mundo, né? Conhecíamos como a Terra plana. Nós vivíamos em cima dessa planície. A Terra era o centro do universo, não era do sistema solar, era do universo, né? E até que um belo dia alguém diz, essa Terra é redonda, ela é esférica. Imagina o que deve ter acontecido nessa época, você falar que uma Terra é esférica e nós vivemos em cima dela. Logo em seguida, alguém é esférica e gira. Como é que você para em cima de uma coisa que é esférica e que gira? A hora que ela estiver de cabeça para baixo, eu vou cair. As ideias que se tinham naquela época, era essa. Mas não se cogitava dessa ciência que temos hoje. Não é? Chegou um determinado momento, nós entendemos, começamos a entender a lei da gravidade. Olha, gente, todo corpo, ele é atraído para o centro da Terra em função da gravidade. Então, qualquer que seja a posição que ela esteja, nós estamos atraídos para o centro, nós não vamos soltar dela. E aí, não vamos soltar dela, então estaremos sempre ali. E uma outra coisa, nós descobrimos que o universo é infinito. Se ele é infinito, ele não tem alto, não tem baixo, não tem lados. Então, em qualquer lugar que você estiver no universo infinito, você está ou no alto, ou no baixo, ou no lado. Então, nós não precisamos temer esse tipo de coisa. Esse pensamento, a ideia de Aristóteles, do geocentrismo, da Terra como centro do universo, ela durou 1.300 anos. 1.300 anos. Essa ideia permaneceu entre nós. Num determinado tempo, com a descoberta do telescópio, Galileu Galilei, outros que vieram aí depois, começaram a mostrar, através da ciência, o que era de fato o nosso universo. E hoje nós não podemos falar nem a ideia que temos do universo hoje, que ela vai ser definitiva. Porque a própria ciência hoje mostra um universo diferente do universo que nós conhecemos. Não é aquele universo estático, o nosso universo está em movimento. Nós vamos falar dos buracos de minhoca, os atalhos que existem no universo.
E uma série de coisas que a ciência vem mostrando, nós vamos falar em multi-universos. Ou seja, uma série de coisas novas que estão surgindo hoje, que as ideias que temos como verdades hoje, num determinado momento, elas passarão a ser obsoletas. Porque a nossa verdade hoje é uma verdade relativa aos graus de conhecimentos que temos. Nós não conhecemos a verdade absoluta. Consequentemente, as nossas ideias, a verdade que nós temos, não é a verdade absoluta. Quem a possui é Deus. Né? Então, enquanto formos espíritos imperfeitos, espíritos em processo evolutivo, as nossas verdades serão variáveis, serão mutáveis, até atingirmos essa condição de espíritos perfeitos, espíritos angelicais, né? Espíritos superiores, quando nós vamos ter uma ideia melhor do que seja o universo. A gente analisar, nem nós mesmos nós nos conhecemos. Nem nós nos conhecemos na intimidade. Nós conhecemos uma parcela de nós. Mas tem determinadas atitudes que você passa, nossa, como eu fui capaz de fazer isso? Eu não sabia que eu poderia fazer esse tipo de coisa. Tanto boa quanto ruim. Então, nós somos esses espíritos que estamos aqui neste processo evolutivo, aprendendo cada vez mais as coisas que vivenciamos no dia a dia. Preservando numa fase a herança das anteriores, o mecanismo de fixação das novas conquistas e superação das anteriores torna-se um desafio que ele cumpre vencer. Já perceberam que a gente sabe como é, o que precisa fazer? A gente conhece a doutrina, a gente sabe o que ela coloca para a gente fazer, mas nós não conseguimos fazer? Amar o próximo é uma situação. Deixar de ser impaciente. Deixar de ser orgulhoso. Egoísta. Essa série de coisas que a gente não consegue se libertar. O que é isso? Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei que eu não devo ser egoísta, que eu devo amar o próximo, que eu não devo ser orgulhoso, que eu tenho que dividir as coisas todas. Mas eu não faço isso. O que me prende a esse tipo de coisa? São exatamente os laços atávicos que nós carregamos conosco. São exatamente as experiências que nós vivemos no passado e que fazem parte do nosso patrimônio espiritual hoje e que nos prendem a essa consciência que temos dessas coisas todas que vivemos no passado. Porque o que nós somos hoje? Nós somos o somatório de todas as nossas vivências, de todas as nossas reencarnações. Em cada reencarnação, nós aprendemos determinados valores e esses valores ficaram sedimentados em nós. Por isso que nós somos o que somos hoje. Deus não nos criou da maneira que somos. Deus nos criou simples e ignorantes e nós, a partir do momento que conquistamos a nossa consciência, que passamos a ter a consciência de que nós existimos, nós passamos a nos construir. A partir deste momento, nós passamos, eu tenho a consciência do que eu sou, Deus então disse para nós o seguinte: meu filho, a partir de hoje, você terá o livre-arbítrio. Você vai fazer as suas próprias escolhas. Mas, paralelamente a isso, tem uma outra lei que você vai precisar seguir também. É chamada lei de causa e efeito. Você terá a liberdade para fazer o que quiser, mas faça com responsabilidade, porque você vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Então,
A gente não quer, você quer ver o que é a grandeza maior da divindade? Exatamente essa. Ela deu a nós a liberdade de agir, a responsabilidade pelos nossos atos. Com isso, hoje, nós não temos aquelas ideias antigas mais, de falar, Deus é culpado por eu estar sofrendo por isso. Eu devo estar sofrendo porque eu pequei, porque eu fiz isso, aquilo. Não. Nós estamos passando pelo que passamos por causa das escolhas que nós fizemos ao longo de todo o nosso processo evolutivo. Não tem Deus culpado por isso, nem Ciclano, nem Beltrano, pelo que eu sou ou pelo que eu passo hoje. Eu sou a construção de mim mesmo. Fui eu que me construí. Por isso que todos nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem os seus próprios valores, as suas próprias verdades, as suas próprias dificuldades. Cada um de nós é um ser à parte. Cada um de nós é uma individualidade que se construiu da forma que é. Com os nossos pânicos, com os nossos medos, com os nossos amores, com as nossas verdades, com todos os nossos sentimentos. Fomos nós que nos fizemos. Fomos criados simples. O nosso processo evolutivo é longo. Nós ouvimos falar de todo esse processo. A gente vem sair lá dos reinos, não é? Mineral, passar por todo esse processo. Aí a gente às vezes não imagina como é que eu posso nascer lá daquele processo e chegar na condição de homem. Como é que é? Exatamente isso que aconteceu. Por isso que nós temos automatizado em nós todos esses processos, reflexos contínuos, os instintos. De onde vem tudo isso? Vem de toda essa caminhada que nós fizemos ao longo desse tempo todo. Então nós fomos, em cada oportunidade, aprendendo determinados valores, sedimentando em nós, e hoje somos o que somos. Baseado nas nossas escolhas, e continuamos ainda fazendo escolhas, porque o nosso processo apenas inicia. Apenas inicia. Porque nós temos a angelitude a nos esperar. A angelitude, a condição de espíritos superiores. Precisamos sair da condição de seres conduzidos pelo meio para passarmos à categoria de condutores de nós mesmos. Importa conhecer o que possuímos de qualidade infinita em nossa essência. São alguns, aqui nós pegamos algumas das orientações que Hermès Dufour ela coloca nesse livro, são situações bem simples, mas que a gente nem sempre dá ouvidos ou presta atenção nesse tipo de coisa. Precisamos sair da condição de seres conduzidos pelo meio. Gente, hoje nós somos conduzidos pelo que nós aprendemos ao longo do tempo. Você perceber que a gente tem às vezes dificuldade de fazer mudanças. Às vezes tem pessoas que têm medo de fazer mudança. Nós aprendemos, nós condicionamos determinados valores em nós, e nós nos sentimos bem tranquilos, acomodados com eles. Eu acordo de manhã, tomo meu café, vou para o trabalho, do trabalho almoço, depois vou para dar trabalho de novo, vou para casa, assisto uma novela, converso um pouquinho e vou dormir. Vocês perceberam que a gente faz isso todos os dias? Todos os dias a gente tem a possibilidade de fazer as mesmas coisas. Por que todo dia a gente faz essa mesma coisa? Exatamente uma oportunidade que nós temos de mudar, de avaliar aquilo que estamos fazendo em desacordo com esses valores espirituais, para que a gente possa mudar. Mas a gente acomoda todo dia fazendo a mesma coisa, vamos fazer isso, a mesma coisa, e a gente passa, às vezes, uma reencarnação repetindo esses processos sem promover mudanças em nós.
E a dor, ela chega. Num determinado momento, ela bate à nossa porta e às vezes nós não estamos preparados para superá-la. Porque estando aqui, nós precisamos lembrar o seguinte: nós estamos num planeta de provas e expiações. Não vamos esperar mar de rosas. Tá? Obviamente que a felicidade, a alegria, não é algo que se conquista externamente. A felicidade. Você pode estar no meio de um temporal e se sentir feliz. Depende da sua condição espiritual. Depende de como você procede naquele momento que você está. Nós temos determinadas pessoas, por exemplo, que têm as maiores dificuldades que podem ter, financeira, problema de saúde. Nós fazíamos visitas a essas famílias que eram carentes, né, economicamente, financeiramente, e a gente via determinadas famílias que a gente ficava, às vezes, até envergonhado de falar de algum problema que a gente tinha. E você perceber nelas o sorriso, a alegria, por ter aquilo que elas tinham, mesmo com todos os problemas e as dificuldades, doença que elas viviam. São espíritos que, mesmo diante da adversidade, eles sabem manter a sua serenidade, sabem manter o equilíbrio, para poder superar essas dificuldades todas que a gente passa no dia a dia. Velhas construções mentais defluentes dos vícios de conduta primitiva devem ceder lugar a experiências novas de edificação moral, objetivando realizações comprometidas com a ética, com os princípios de equilíbrio que devem viger no íntimo e na sociedade. Essas construções mentais a gente construiu ao longo de muitas reencarnações. Cada um de nós tem uma estrutura mental, né, que ele construiu ao longo dessas nossas existências, e elas às vezes nos fazem passar por essas situações difíceis de repetição das nossas atitudes. Então, quando a gente tem esses medos, essas construções todas mentais que nos levam a isso, é exatamente resultado de tudo aquilo que a gente já viveu. Nós vemos determinadas pessoas, por exemplo, que têm, vamos pegar um exemplo prático aqui, síndrome do pânico. Você vai fazer uma investigação da vida dela aqui hoje, você vê que hoje não tem nada que possibilitasse a ela ter uma síndrome do pânico. Não é? E a gente vê hoje, inclusive Joana de Ângeles coloca muito, que muitos desses problemas, especialmente, são situações vividas lá no passado. Eu lembro que eu achava que eu não tinha medo de nada. Até o dia, dá licença para fazer esse relato pessoal. Até o dia em que eu tive uma dor de cabeça muito forte, e eu fui encaminhada ao neurologista, e ele pediu para que eu fizesse uma ressonância magnética. Eu cheguei lá na ressonância, entrei na máquina, deitei, tudo tranquilo. A hora que aquela máquina começou a andar, a entrar dentro daquele tubo, gente, é desesperador. É desesperador. É um pânico que surge. Você fala assim, racionalmente, você fala, gente, qual é o problema de entrar num tubo desse? Não tem nada. Não tem problema nenhum fazer isso. Não é? Mas quando você já tem uma vivência lá do passado, basta um simples gatilho para que desperte no seu inconsciente todas aquelas dores que você sentiu, inclusive os sentimentos que você nutria na época.
tudo isso. É desesperador. Eu não vou deixar de contar que a minha esposa tinha medo de taruíra. Eu passei a entender o que ela sentia quando ela via uma taruíra. E hoje eu falo, todos nós temos uma taruíra na nossa vida. Todos nós temos. Porque nós vivemos várias existências e não foram só coisas boas. Nós temos situações difíceis. Tem pessoas hoje que têm medo de barata. Mas a barata é simplesmente um gatilho para despertar todo aquele sentimento que nós temos armazenado em nós. É simplesmente um gatilho. Porque a vivência lá do passado, ela não se perde. Ela está armazenada em nós. Todas as nossas vivências e experiências adquiridas. Então, nós temos esses valores em nós, que num determinado momento ele eclode. Depende da situação e da necessidade de cada um de nós. Nós podemos falar assim, eu não tenho síndrome do pânico, eu não tenho medo de nada. Você pode passar por todas as experiências que você vivenciou aqui, eu não tenho medo de nada. Hoje, nessa reencarnação. Numa próxima, pode ser que você venha com o propósito de despertar este medo para que você possa tratar e cuidar dele. Mas todos nós temos essas vivências. Isso está em nós. Então, num determinado momento, isso eclode. Esse sentimento vai eclodir e pode ser benéfico ou não. Então, nós temos construções mentais hoje em nós que nos dificulta a libertar de determinadas situações, a promover mudanças. Porque mudança sempre traz transtorno. Sempre traz transtorno. E a gente está ali naquela condição, aquela zona de conforto. E para que eu vou mudar? Está tão bom dessa forma, mas mudar faz parte da nossa evolução. Nós vamos ter que fazer isso, porque temos muitas experiências para viver. Os obstáculos serão incessantes até o fim da existência, não nos competindo nutrir expectativas com facilidades, mas sim a coragem e o otimismo indispensáveis para vencer um desafio após o outro. Problemas, obstáculos, nós vamos ter. Todos nós teremos. A gente pode passar aqui e em determinado momento nós estamos tudo bem, em determinado momento surge um problema qualquer que seja. Uma doença, por exemplo, uma doença muito grave. Pode surgir? Pode. Por quê? Nós hoje estamos aqui para a dor, nós precisamos entender a primeira coisa. Dor não foi feito para nos machucar. A dor foi feita para nos curar. Para nos curar. Porque a dor exatamente para que a gente possa mudar, às vezes, nossas atitudes. Quando determinados espíritos recalcitram muito no mal, o que chega ele para o centro do caminho que ele precisa trilhar? É a dor. Muitas vezes nós estamos fazendo tanta coisa errada, chega no momento que a dor é aquele remédio amargo que nos conduz para o caminho correto. Problema todos nós temos. Eu lembro de Albert Einstein, ele tinha uma frase que era atribuída a ele, né? Ele diz o seguinte: nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência em que ele foi criado. Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência em que ele foi criado. Ou seja, todo problema que temos, nós vamos precisar dar um up, nós vamos precisar crescer para poder resolver. Se permanecermos no mesmo nível do problema, nós não vamos resolver. Vamos passar por aqui, vamos estar ao lado do problema e não vamos resolver.
Eu lembro sempre uso o exemplo da matemática. Você fala, vamos fazer um cálculo aqui, 100 mais 100. João, 100 mais 100 é fácil. Então você não tem problema com isso. Vamos pegar uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau é fácil também. Então você também não tem problema com isso. Vamos pegar um cálculo integral. Aí começou a complicar. Eu não sei resolver um cálculo integral. Então o que você vai ter que fazer? Você está com um grande problema para resolver. Você vai ter que estudar muito mais. Se for um estudante de engenharia, por exemplo, vai ter que perder os finais de semana, ou seja, ganhar estudando, né? Não tem balada no final de semana, vai estudar sábado, domingo, para que ele possa aprender e aí depois ele resolver o problema de cálculo integral. E depois que ele aprender, ele não terá mais problema com aquele cálculo integral. Mas ele vai ter que fazer o quê? Dar um up, ele vai ter que crescer, ele vai ter que estudar para que ele resolva o problema. Da mesma forma, são as doenças que surgem, os obstáculos que surgem no nosso caminho. O propósito deles é fazer com que nós cresçamos. Porque se eu tenho um problema hoje e eu não consigo resolver, eu preciso crescer para que eu possa resolvê-lo. E quando eu resolver aquele problema, ele não mais será problema para mim. É por isso que muitas pessoas, os problemas divergem, são diferentes de um para outro. Porque alguns problemas nós já conseguimos resolver, mas o outro não. Eu já consegui, o outro não. Ele resolveu determinados problemas que eu não resolvi. E um detalhe, os problemas que temos foram todos eles criados por nós. Ninguém criou problema para o outro. Os problemas que eu passo hoje, fui eu que criei. E serei eu o responsável por resolvê-lo. Ninguém cria problema para o outro. Ninguém. Tem uma passagem da Madre Teresa de Calcutá que eu acho bastante interessante. E bem a propósito, ela diz o seguinte, faça o melhor que você pode para o outro. Mas pode ser que isso não seja o suficiente. Mas faça o seu melhor a si mesmo. Porque no final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca entre você e o outro. Tudo que nós fazemos é entre nós e Deus, entre nós e a nossa consciência. Nunca entre eu e o outro. Nunca. Nós podemos ser os outros, estamos aqui um ao lado do outro para que nós possamos auxiliar-nos. Um auxiliar o outro. Esse é o nosso propósito. É o propósito da família. Estamos todos unidos para que um possa ajudar o outro a crescer. Mas nenhum vai trilhar o caminho do outro. Nenhum. Eu não posso fazer nada, eu posso ajudar a minha esposa a direcionar o caminho dela. Mas quem vai ter que caminhar é ela, se ela quiser. Graças a Deus, nós não temos o poder de mudar o outro. Nós não temos esse poder. Maridos, mulheres, não tentem mudar o outro, porque vocês não vão conseguir. Nós podemos auxiliar o outro no processo de mudança que ele deseja realizar. Mas não mudá-lo. Eu não tenho esse poder. Nenhum de nós tem. Porque só eu sou capaz de colocar dentro de mim os valores que eu quiser. Mas ninguém. Ninguém. Minha esposa pode chegar para mim, João, você vai fazer isso, pode fazer aquilo. Eu só vou fazer se eu quiser.
Então, os nossos valores, aquilo que nós somos, é uma conquista individual. É um trabalho que cada um de nós fazemos para o nosso próprio crescimento. No final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca entre você e o outro. Faça as pazes com as tuas imperfeições. Descubra tuas qualidades. Acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Fazer as pazes com as nossas imperfeições. Tem pessoas que são masoquistas, que têm as suas dificuldades, seus problemas, e elas têm aquela coisa de aumentar ainda mais esse sofrimento. Eu não sei, eu sou ruim, eu sou burro, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo. Gente, nós não somos capazes de fazer tudo. Porque o outro faz, não quer dizer que eu tenha que fazer também. Eu tenho as minhas próprias qualidades, que o outro talvez não tenha. Então nós não temos que mirar no outro para nos ferir. Ele faz. Por que eu não faço? Porque exatamente cada um de nós tem os seus próprios problemas, tem as suas próprias construções internas. Tem pessoas que são excelentes físicos, outros excelentes historiadores, péssimos físicos. Tem pessoas que são excelentes jogadores de futebol, péssimos jogadores de basquete. Cada um tem a sua especificidade nesse processo. Cada um desenvolveu os seus próprios valores ao longo do processo. É por isso que eu não tenho aquela coisa de querer transformar o outro, fazer que o outro pense como eu, porque eu não vou conseguir fazer isso. E nem devemos, porque cada um é uma individualidade. Cada um tem seus próprios valores. Vamos todos atingir a perfeição. Cada um no caminho que ele escolheu. Estamos juntos hoje, amanhã pode ser que não. Ou pode ser que continuemos trilhando em função dos objetivos que temos. Né? Mas nós é que fazemos, que nos construímos. Então, nós temos que procurar valorizar as nossas qualidades. Porque se você começar a criticar os seus próprios defeitos, vai ser difícil viver essa vida. Vai ser muito difícil. Com os outros criticando, já tem um problema sério. Se você também se criticar, achar incapaz de fazer as coisas, vai ficar difícil viver. E a vida vai ficar cada vez mais triste, mais dificultosa. Mas quando você começa a se valorizar como ser humano, eu tenho meus defeitos sim, mas eu vou procurar melhorar na medida do possível, à medida que as circunstâncias forem surgindo. É isso que a doutrina espírita coloca para nós. Que a gente precisa buscar os nossos valores melhores. Eu não tenho porque, eu tenho que... Jesus próprio falou que nós temos que nos perdoar. Esse é o primeiro passo para nosso crescimento. Nos perdoar dos nossos erros. Eu tenho que ser o primeiro a me perdoar. Não é esperar que o outro me perdoe, não. Eu tenho que ser o primeiro a me perdoar pelos meus erros. Errei, tenho consciência do meu erro, mas daqui para frente eu vou procurar acertar. Isso é reforma íntima sem martírio. É isso o propósito que a gente tem que ter na nossa vida. Mudar, mas sem nos martirizar. Às vezes nós cometemos um erro gravíssimo lá atrás. Hoje, que nós conhecemos a doutrina espírita, nós falamos, puxa vida, olha o que eu fiz lá atrás. E agora? Agora a vida continua. O que passou, passou, não tem que remoer passado, não. Por pior que sejam os nossos erros lá atrás, tem que ficar no passado. Se for algo que em determinado momento da nossa existência, nós vamos precisar entrar em contato com ele para resolver isso que não ficou resolvido lá atrás, vai acontecer no momento oportuno. Mas nós não temos que nos martirizar em função
do que nós já fizemos no passado. Hoje, eu me avaliar o meu passado com a consciência que eu tenho da vida hoje, é covardia. É covardia. Eu tenho que me avaliar em função das minhas atitudes hoje. Porque no meu passado eu não sabia o que eu sei hoje. Então, não faz sentido eu me avaliar e me condenar e me martirizar por aquilo que eu fiz lá atrás. O que passou, passou. A vida começa a cada dia. O que foi feito ontem, foi ontem. Ah, eu errei ontem, agora errou. Procura fazer o certo daqui para frente. Mas não vai ficar remoendo aquilo, ruminando aquilo que você fez de errado lá atrás, porque não vai te trazer nenhum benefício. Nenhum. Pelo contrário, vai te prejudicar. Porque não vai deixar você nem vivenciar o presente e nem vai te consertar o passado. Então a gente precisa viver cada dia, um após o outro, nos perdoando pelos nossos erros. Mas este perdão tem que ser como uma iniciativa de mudança. Não é eu me perdoar e continuar da mesma forma. Eu me perdoar e procurar fazer o melhor. Ter noções claras sobre as conquistas interiores, mesmo que pouco expressivas, é valiosa motivação para a continuidade da empreitada da renovação. É isso, é valorizar as coisas pequenas que a gente faz. Muito pequenininhas. Eu não tenho o hábito de levantar de manhã, dar um bom dia para minha esposa, para os meus filhos. Então, vamos começar a fazer isso. Eu tenho vergonha. Mais um motivo para você começar a fazer isso. São coisas pequenas, que às vezes a gente não fala. Eu faço uma conquista que a gente tem, pequenininha que ela que tem, nós temos que valorizar isso para nós, não é para o outro, é para nós. Para que a gente possa sentir bem com aquela vitória que nós tivemos diante daquilo. Perante a esposa, perante o marido, eu te amo. Você é muito importante na minha vida. Muitas pessoas têm vergonha de falar isso. Por quê? Por que a gente tem vergonha de falar essas coisas que são boas? Que são coisas do bem, que vão fazer com que eleve a autoestima do outro. E a nossa também. Por quê? Mas vocês já perceberam que quando alguém comete algum deslize, a gente sabe agredir? Nós temos as palavras certinhas. As pedras adequadas quando a esposa erra, quando o marido erra, quando o filho erra, e nós temos uma pontaria. Gente, nós sabemos machucar quando o outro erra. Nós às vezes falamos palavras que magoam, que machucam, que ferem. E a gente fala com uma espontaneidade natural, mas falar sobre amor com o outro, eu te amo, você faz parte da minha vida, você é pessoa muito importante, parabéns por isso que você fez, a gente tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque nós não temos essa bagagem dentro de nós. Nós ainda não construímos isso dentro de nós. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se eu ainda não cultivei esse sentimento dentro de mim, eu vou ter dificuldade para falar. Com quem quer que seja, com meu filho, com meu pai, com meu irmão, com minha mãe, com minha esposa. Porque eu ainda não construí isso dentro de mim. Tudo que nós expressamos hoje é uma construção que fizemos. É uma construção que fizemos. Vocês já viram falar que, por exemplo, o cérebro, ele só vê aquilo que ele aprendeu? Que ele conhece? Por exemplo, é aquela história, você pega uma figura, coloca uma figura aqui no quadro, ela toda
rebuscada, e ali no meio daquela figura ali, no meio daquele rebuscado todo, tem um gatinho escondido lá. Se eu falar para vocês, o que vocês estão vendo aqui nessa figura? Então começar a procurar. Tudo que o cérebro já sabe, vai procurar. Procura isso, procura aquilo, pode demorar. Se em um determinado momento eu falar assim, gente, ali naquela figura tem um gato. Na mesma hora o cérebro sabe o que é um gato, e ele vai procurar o gato, e vocês vão, achei o gato está ali, o gato está ali. E eu fiz uma brincadeira com o pessoal uma vez. Falei, gente, olha, nessa figura aqui, tem um micho. Achem para mim. Micho. O que é isso? É a primeira pergunta que o cérebro faz para nós. O que é isso? Eu não conheço isso. E aí ele não vai achar. Ele não vai achar. Porque ele ainda não sabe o que é isso. Agora, a partir do momento que você fala assim, micho é isso. Ele vai criar aquela imagem, e vai olhar ali na tela, e ele vai achar exatamente o que é. Da mesma forma, todos esses valores da alma, para que nós possamos expressá-los, eles têm que ter sido aprendidos por nós e condicionado em nós. Tudo que nós somos hoje, os pensamentos que nós emitimos, por exemplo, vem uma mosca em direção aos nossos olhos, um cisco qualquer, o olho fecha imediatamente. É o nosso instinto. É um instinto. É um condicionamento, é um automatismo da alma. Nós não precisamos pensar quando nós estamos com fome. O nosso próprio organismo, ele reage imediatamente. Estou com fome. Preciso comer. A gente não pensa para fazer isso. Nós respiramos. Nós não precisamos do cérebro estar pensando, gente, está na hora de respirar. Inspirar. Expirar. Se a gente tentar fazer isso, nossa respiração vai sair toda truncada. Por quê? Porque exatamente isso nós aprendemos ao longo da nossa existência. Então, isso é um automatismo que nós temos na alma. E todos os sentimentos que carregamos conosco são também automatismos que nós adquirimos ao longo deste nosso processo evolutivo. Não existe reforma íntima sem dores, razão pela qual será oportuno discernir as dores do crescimento e quais são as dores que decorrem da nossa incapacidade de lidar com as forças ignoradas da vida subjetiva. Tem as dores do crescimento, que são aquelas dores, faz parte do processo evolutivo nosso. Qualquer uma das duas faz. Só que tem aquelas dores que você passa por determinada situação, em função de alguns processos que nós vivenciamos lá atrás, alguns erros que cometemos, e aí nós temos as dores, né, que nós vamos passar por elas para que a gente possa começar a aprender a passar por aquilo ali. E tem algumas dores que elas são criadas por nós próprios, pela nossa incapacidade de lidar com as circunstâncias. O fulano de tal atropelou, bateu no meu carro, por exemplo. Alguém bateu no meu carro. Eu, às vezes, assumo uma posição que é inadequada àquilo que aconteceu. Às vezes, bato no outro, crio alguma situação difícil e depois eu passo a sofrer as consequências daquela minha atitude. Que é exatamente a nossa incapacidade de lidar com estes problemas que surgem no nosso dia a dia. E aí fazem com que a gente aumente, às vezes, ainda mais os problemas que temos. Não é a intensidade da dor que educa, e sim um esforço de aprender a amenizá-las. Tem as 20, né?
Não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizá-las. Não adianta nós termos a maior dor do mundo sobre nós. A dor, o objetivo da dor é nos transformar. Nos transformar. Tem pessoas, por exemplo, que têm, vamos colocar aqui, um câncer. O câncer está ali, ela vive aquele problema, tem o câncer, ela procura todos os recursos ao seu alcance, mas ela está sempre equilibrada, sempre harmônica, sabe que tem a doença, está buscando os problemas todos, buscando toda e qualquer solução que surge, mas ela está sempre em equilíbrio com aquilo ali, sempre em harmonia. A dor, para essa pessoa, vai fazer diferença. Vai fazer ela crescer. Muito. Porque não é fácil você ter uma doença, né, nessa amplitude, e você tem que ser um esforço muito grande, para que você possa ser paciente, você possa aproveitar aquele momento para crescer. Em contrapartida, nós temos pessoas que têm uma doença até menos grave que aquela, e que vivem, Deus é culpado por isso, não sei por que eu que estou passando por isso, fulano que faz isso, faz aquilo, ele que deveria estar passando por aquilo, ou seja, não aceita a doença que tem, e causa um problema muito maior. Porque a doença é para nos transformar espiritualmente. Esse é o objetivo dela. A doença não é castigo, ela é cura. Ela é cura. É porque nós, na nossa existência, no nosso passado, fizemos determinadas coisas que nós passamos a acumular tanta energia negativa a nível perispiritual, que chega no momento em que essa energia, ela eclode no corpo físico em forma de doença. E aí, como uma oportunidade de nos curarmos, especialmente espiritualmente. É para isso que a doença serve. Não é para nos punir de isso ou daquilo. Porque a gente sabe que Deus não pune e nem isenta ninguém. Somos nós que nos punimos ou nos isentamos em função das escolhas que fazemos diante dos problemas que temos. Só mais um para encerrar. Há criaturas dotadas de grande conhecimento espiritual sofrendo intensamente, mas que continuam orgulhosas, insensatas, hostis e rebeldes. Não adianta o conhecimento espiritual se ele não promover transformações em nós. Não adianta. Nós podemos saber tudo da doutrina espírita, saber tudo de ciência, mas se isso não me tornar uma pessoa melhor, de nada vale todo esse conhecimento que eu tenho. De nada vale. Eu preciso fazer do conhecimento espiritual que a gente possui uma alavanca para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos fazer isso. Porque se todo conhecimento do mundo não me transformar, de nada serve. Para que eu vou saber tudo, se ele não serve para amenizar as minhas dores e o meu sofrimento? Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos. Né? Essa reforma íntima é um processo natural. Cada um de nós tem o seu momento de promover as suas próprias mudanças, em função da condição em que ele se encontra. E a gente aproveitar melhor essa oportunidade, esses conhecimentos que temos, a fim de que fazer da nossa reforma íntima um momento de crescimento sem martírio. Sem martírio. Nós temos a possibilidade de, hoje, estarmos aqui nessa doutrina, trazendo para nós esses conhecimentos que nos fortalecem, nos fortificam diante da dor e do sofrimento. Então, que a gente possa fazer desse conhecimento que temos mais um degrau para a gente poder caminhar nessa senda evolutiva que a gente caminha hoje. Obrigado, gente.